Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula? Uma aula que eu trago para vocês um estudo de caso sobre a avaliação da demanda de uma edificação. Eu trago esse estudo com o objetivo de mostrar para vocês qual a metodologia utilizada para dizer se uma edificação pode ou não instalar uma determinada carga de ar condicionado. Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula preparada. Essa aula é relacionada ao aumento de carga de uma edificação. Vou trazer para vocês um estudo de caso para avaliar a possibilidade de aumento de carga em uma edificação. Então, esse estudo de caso, eu trouxe para vocês um estudo de caso que nós, da IPT Engenharia, realizamos em uma edificação. Inclusive, é um dos produtos que nós trabalhamos, que é a avaliação da demanda de uma edificação. Então, trago para vocês um estudo de caso para avaliar a possibilidade de aumento de carga em uma edificação. Primeiramente, vamos falar um pouco da demanda. Em uma instalação elétrica predial qualquer, quando a gente fala uma instalação elétrica predial qualquer, nós estamos relacionando a instalações industriais, comerciais e residenciais. Né? Então, em uma instalação elétrica predial, a potência elétrica instantânea, potência ativa, potência reativa ou até mesmo a potência aparente, ela é variável em função do número de cargas ligadas e da soma das potências consumidas pelas cargas. Ok? Para fins de projeto, né, é mais conveniente nós trabalharmos com o valor médio da potência. Esse valor médio da potência, a gente dá o nome de demanda, né? E utiliza-se a demanda. Essa demanda pode ser demanda de potência ativa, demanda de potência reativa e demanda de potência aparente. Então, para fins de projeto, é mais conveniente trabalhar com o valor médio da potência instantânea. A demanda, vamos definir o que é a demanda. A demanda é o valor médio da potência ativa, aparente ou reativa, simbolizado pela letra P, S ou Q, em um intervalo de tempo ΔT especificado. Então, o que é a demanda? É o valor médio da potência ativa em um determinado intervalo de tempo ΔT, ou é o valor médio da potência aparente em um dado intervalo de tempo ΔT. Então, é o valor médio da potência instantânea consumida pelas cargas. Bom, aqui eu tenho um exemplo para a gente definir e entender corretamente a demanda. Vocês têm aqui um gráfico. Esse gráfico tem um eixo, o eixo da coordenada T em horas, e tem o eixo da coordenada Y, que eu chamei de potência em quilowatts. Eu tenho aqui a curva da potência instantânea. Então, a potência instantânea é a potência consumida na edificação por todas as cargas. Então, você tem a curva aqui, isso aqui é a potência que eu chamei P de T, poderia ser um S de T, um Q de T, né? Mas no nosso exemplo, vou dar o nome de P de T, de potência ativa instantânea. Então, a cada instante, vocês podem observar, a potência que está no valor máximo, ela vai caindo, né? Essa curva está representando, por exemplo, a potência P de T ativa instantânea. O que vem a ser a demanda? A demanda é a média das potências em um intervalo de tempo ΔT. Geralmente a gente pode utilizar 1/4 de hora, né? Então tá aqui essa fatia de tempo aqui. Eu vou pegar as medições que um instrumento efetua, por exemplo, o nosso analisador de energia da IPT Engenharia, ele faz a coleta da potência instantânea e a média dessa potência instantânea nesse instante ΔT me dá a demanda, né? Que eu posso escrever essa demanda como sendo essa área em cinza aqui, embaixo da curva, como sendo a demanda, que é 1 sobre o intervalo de tempo ΔT,
a integral, que é a área, né, na verdade, de T até T mais ΔT, de P de T dt. E a energia? A energia é a área desse gráfico, né? A energia consumida nesse intervalo de tempo ΔT é a minha demanda, está aqui que é a minha demanda, que é a média das potências, vezes ΔT. Aí eu tenho a minha energia. Então, o que vem a ser a demanda? A demanda é a média das potências em um dado intervalo de tempo. Então, a gente vai utilizar esse conceito da demanda para fazer uma avaliação da possibilidade de aumento de carga ou não em uma edificação residencial. Né? Um condomínio de Águas Claras solicitou a avaliação da possibilidade de instalar carga de ar-condicionado. Por isso que a gente está fazendo essas pequenas definições para poder analisar e apresentar para vocês o estudo de caso. Ainda falando um pouco, agora vamos falar um pouquinho de curva de carga. Define-se curva de carga como uma curva que apresenta a demanda em função do tempo. Então, o que você faz? Você calcula a demanda e depois você traça um gráfico da demanda em função do tempo. Esse gráfico a gente chama de curva de carga. Para fins de projeto, é mais conveniente você trabalhar com o valor médio da potência, ou seja, utiliza-se a demanda. Bom, aqui tem um gráfico que vai mostrar para vocês uma coisa muito importante. Numa edificação, você tem a potência instalada. O projetista vai lá, olha, faz o levantamento de carga, potência instalada é essa linha aqui, que eu estou passando o mouse para vocês. E eu tenho aqui um gráfico na coordenada Y, é D, que é dado em quilowatts. Isso aqui é a demanda. Aqui é o tempo. Então, eu tenho essa curva de carga aqui, ó, que a curva de carga é a demanda em função do tempo. Ó, imagina só, essa curva de carga. A demanda variando no dia, por exemplo. Aí eu vou ter aqui, eu vou ter o que a gente chama de demanda média, que é esse tracejado aqui, DM, olha, está aqui a demanda média. E vou ter aqui a demanda máxima. Quando a gente faz o projeto, ou quando a gente vai fazer a avaliação da possibilidade de instalação de ar-condicionado, eu vou estar trabalhando, pessoal, com a demanda máxima. Então, eu vou definir agora o que a gente chama de fator de demanda. O que é o fator de demanda? O fator de demanda é a potência, é a demanda máxima, na verdade, dividido pela potência instalada. É esse máximo dividido por essa potência instalada. Esse conceito vamos utilizar para o nosso estudo de caso, ok? Então, fator de demanda é a demanda máxima sobre a potência instalada. Bom, eu trago para vocês um exemplo, um estudo de caso real, realizado pela IPT Engenharia. Se vocês quiserem conhecer a IPT Engenharia, vocês podem acessar o site nosso, que é www.iptengenharia.com. Né? Lá vocês vão ver todo o book de serviço que nós trabalhamos. Então, vamos lá. Uma edificação residencial solicitou um estudo para avaliar a possibilidade de instalar ar-condicionado e com capacidade de refrigerar uma área máxima de, dois casos. É possível instalar ar-condicionado sem mudar a infraestrutura da edificação para uma área de 30 metros quadrados? E o outro caso para 50 metros quadrados. Então, eu preciso, para cada apartamento, eu quero refrigerar, no primeiro caso, 30 metros quadrados, no segundo caso, 50 metros quadrados por apartamento. A edificação do nosso estudo de caso, ela possui um total de 60 apartamentos. São todos apartamentos, né, um prédio residencial. Então, esse é o nosso estudo de caso. Eu tenho uma infraestrutura de uma edificação, eu quero fazer a avaliação da possibilidade de instalar ar-condicionado em cada um dos apartamentos para que ele seja capaz de refrigerar, primeiro caso, 30 metros quadrados, segundo caso, 50 metros quadrados. Aí vem as perguntas. O que deve ser feito para a gente responder a primeira pergunta? A instalação elétrica vai suportar essa carga? Ou seja, o que está instalado hoje na edificação suporta essa carga? Segunda pergunta, qual a capacidade máxima que a instalação suporta? Qual a capacidade máxima que vai ser suportada? E terceiro ponto, se não suportar,
o que deve ser feito. Então, são um estudo de caso que a gente faz, inclusive, estaremos fazendo um na próxima segunda-feira, dia 18, que é uma avaliação de demanda no centro clínico, onde nós vamos estar avaliando e respondendo essas 3 perguntas. A instalação vai suportar? Qual a capacidade máxima suportada? Se não suportar, o que deve ser feito? Aí a gente aconselha para os clientes e responde essas 3 perguntas. Bom, primeiro passo. Como que a gente começa a fazer o trabalho? Primeiro, a gente pega o projeto elétrico ou a gente já vai direto no quadro geral de entrada da edificação e nós vamos verificar a capacidade. Então, o que a gente fez nesse estudo de caso? Vocês podem observar aqui a gente tem o quadro geral, nós fotografamos aqui o quadro geral, ele tem um disjuntor de 630 amperes regulado para 300 amperes e temos aqui onde nós vamos colocar o nosso instrumento de medição. Nós vamos colocar aqui um analisador de espectro, um analisador de energia, né? Aí nós definimos o seguinte, verificamos, né, que a entrada geral da edificação é trifásica, tá? E o cabo utilizado é um cabo cuja bitola é 240 milímetros quadrados. O disjuntor é de 630 amperes, ajustado para 300 amperes. O cabo de entrada geral da SEB utiliza tubulação, muito importante isso, utiliza tubulação enterrada sem ventilação, ok, pessoal? E utiliza esses cabos aqui, são cabos de PVC. Então, o primeiro ponto que a gente já avalia, cabo de PVC, 240 milímetros quadrados, disjuntor de 630, ajustado, tá, pessoal, para 300 amperes. E a tubulação é enterrada sem ventilação. Essa é a primeira diagnóstico que a gente faz. E ali, nesse quadro, nós vamos colocar um instrumento. Bom, com esse dado, nós vamos determinar a capacidade geral de corrente da edificação. Então, eu tenho uma tabela aqui, é uma tabela dos condutores, que essa tabela é encontrada na NBR 5410, cabos de isolação de PVC com temperatura de 70 graus, onde vamos utilizar para procurar aqui qual a corrente suportada pela edificação, da seguinte forma, a tubulação é enterrada sem ventilação, né? Pela NBR 5410 é a letrinha D. Se vocês forem lá, vão verificar que D é o tipo, o método de referência. O método de referência tem uma tabela lá na norma 5410, que é o método de referência, tem a tabela 33, e o D está dito lá, tubulação enterrada sem ventilação. E quantos condutores carregados nós temos? Nós vamos usar aqui, para consultar na tabela capacidade, a letrinha D. São 3 condutores carregados, então eu vou consultar essa linha aqui. Aí, olhando aqui, olha, método de referência D, 3 condutores carregados, o cabo que eu tenho é cabo de 240. Qual a capacidade de corrente? A capacidade de corrente por fase na edificação é 297 amperes. Então, você tem um disjuntor ajustado para 300 amperes, né? E vai te dar uma capacidade máxima aí de 297 amperes por fase, ok? Então, 3 condutores carregados, capacidade máxima 297 amperes. Mas qual o consumo da edificação? Né? É o próximo passo. Vamos determinar a potência. Eu vou estar aqui determinando para vocês a potência em kVA instalada. Vamos calcular essa potência em kVA instalada. Até o momento eu não estou olhando nenhum projeto. Eu já vou fazer direto olhando as especificações que eu tenho, né, lá no quadro. Então, eu tenho uma potência máxima em kVA instalada na edificação em função da infraestrutura. Isso aqui eu vou calcular. Então, o que é a potência aparente? O meu sistema é trifásico. Se meu sistema é trifásico, S é igual a raiz de 3 vezes VI. V é a tensão e a corrente. Portanto, eu tenho minha potência aparente igual a raiz de 3 vezes 380
vezes 297. Isso vai me dar uma potência de 195,48 kVA. Vamos tomar essa referência de potência como sendo a máxima potência admitida pela infraestrutura. 380 vezes 297, 195,48. Podemos aproximar para 195,5 kVA. Essa é a potência instalada. Vamos dizer assim, é a infraestrutura instalada. Isso é o que eu tenho instalado na minha edificação. Então, não posso passar de 195,48 kVA. Agora, calculado já, identificado que nossa potência máxima é 195,5 kVA, agora vamos efetuar a medição da potência consumida na edificação e para isso nós vamos utilizar o nosso analisador de energia. Foi colocado nesse quadro geral. O instrumento que nós utilizamos é esse analisador de energia, onde ele é capaz de fazer, além da medição da potência aparente, ativa, reativa, ele mede fator de potência, harmônicas, mas no nosso estudo de caso, o interesse é traçar a potência instantânea em função do tempo. Então, para isso, a gente precisa dos alicates de corrente. Esse nosso instrumento, o instrumento da IPT Engenharia, nós adquirimos esse instrumento. Esse instrumento é um instrumento da Embrasul, é um instrumento onde ele tem capacidade de 1000 amperes de corrente. Temos aqui o alicate de corrente e temos aqui, né, os cabos de tensão. Então, nós vamos chegar naquele quadro do slide anterior, colocar nas 3 fases o alicate e depois vamos colocar nos barramentos, nas fases RST, vamos colocar o cabo de tensão. E deixar isso, fazendo essas leituras, e nós configuramos o instrumento para fazer leitura de 2 em 2 minutos. Bom, faremos a coleta. Vamos coletar o quê? Vamos coletar corrente, vamos coletar tensão, potência ativa, aparente, reativa e fator de potência. Nós vamos efetuar a medição durante 3 dias. Para responder as perguntas 1, 2 e 3, o dado mais importante que nós vamos utilizar será a potência aparente medida nos 3 dias. Vamos pegar os dias que vamos fazer a medição. Nesse período de 3 dias, vamos coletar a potência aparente instantânea. E a partir dessa potência aparente instantânea, a gente consegue determinar qual é a demanda média, qual a demanda máxima. Aí nós vamos avaliar qual a demanda média medida nesses 3 dias. Esse é o foco. Bom, medida de potência aparente em coletas realizadas que nós coletamos no dia 23/11/2015, 24 e 26, né? Então, 23, 24 e 25 aqui, tá? A demanda nos 3 dias é mostrada no gráfico, né? Na verdade, foram 23, 24, 25 e 26. Na verdade, são 3 dias e meio de coleta, mas eu considerei aqui para mostrar o gráfico para vocês, 3 dias de coleta, né? 3 dias e meio de coleta, na verdade. Então, a demanda é aqui, ó. O que está em vermelho aqui embaixo, não dá para vocês verem que tá as datas, ó, data e aqui o tempo. 14:56, aí depois vem 16:08. Isso aqui é a medida da potência aparente, que está em vermelho. Olha a potência aparente sendo medida aqui, certo? E essa linha em azul é a demanda consumida. Olha, a demanda consumida em 3 dias, a média. Qual a demanda média consumida em 3 dias? Pelo gráfico aqui, né, o software analisador, ele me dá essa informação. Eu tracei aqui uma linha para mostrar para vocês a demanda média. Essa demanda média, pessoal, foi de 35,19 kVA. E a demanda máxima registrada nesses 3 dias foi 72,2 kVA. Podem observar aqui, ó. Tá aqui a potência em kVA, tá a demanda máxima
de 70 e a demanda máxima, desculpa, eu não comentei a demanda máxima instalada em KVA, que é 195,5, que é aquele cálculo que eu fiz, raiz de 3,380 vezes 297. Então, a máxima está aqui em cima, ó, a máxima, e aqui eu tenho a potência, né, consumida pelo tempo. E aqui eu tenho demanda consumida, né? E aqui eu tenho a demanda máxima. Então, a demanda máxima foi 72,2 kVA. Também efetuamos, para vocês observarem, a medição da corrente em cada uma das fases. Lembrando qual a capacidade do cabo. Capacidade do cabo é para 297 amperes. Eu botei setei uma linha aqui para vocês. Qual a corrente consumida? Fase 1, fase 2, fase 3. Corrente máxima que nós conseguimos medir aqui durante esses 3 dias foi de 195,4 amperes. E aqui é a corrente máxima por fase, olha, 297. Veja pelo gráfico, tanto esse gráfico de corrente quanto o gráfico anterior, que é de potência aparente, né, nós temos sobra de corrente na infraestrutura da edificação. Bom, para respondermos as perguntas, nós vamos considerar nos 3 dias de medição, eu vou tirar a demanda máxima consumida nesses 3 dias. Visto no gráfico anterior, essa demanda máxima consumida, eu vou fazer a projeção para a edificação. Será que a edificação suporta mais ar-condicionado? Então, eu vou usar para esse cálculo, qual é a demanda máxima minha? A demanda máxima minha medida nesses dias de colocação do analisador de energia, 72,2 kVA, vista no gráfico anterior. Qual é a minha capacidade máxima? O que eu ainda tenho de sobra na minha infraestrutura? Qual a capacidade máxima instalada? 195,5 kVA. Menos 72,2. Aqui eu já encontro um número importante. Eu tenho uma folga, vamos dizer assim, de 123,3 kVA. Então, isso é que eu tenho e posso colocar de carga. Dessa forma, a demanda permitida na edificação, eu vou considerar essa demanda igual a 123,3 kVA. Trabalhamos pela máxima medida. Então, para a gente dar a resposta com segurança e com uma certa folga, eu não vou trabalhar com a demanda média, eu vou trabalhar com a demanda máxima. E com essa demanda máxima, eu tenho um resto de carga de 123,3 kVA. Bom, agora eu vou começar a fazer os cálculos, começar a responder todo o restante das perguntas, 1, 2 e 3. Qual a capacidade máxima? Nós vimos que foi 195,5. Né? Agora, é possível instalar ar-condicionado para refrigerar 30 metros quadrados e 50 metros quadrados por apartamento? Vamos ver. Então, eu vou mostrar uma tabela de ar-condicionado para vocês. Essa tabela me dá a área do ar-condicionado e quantos BTUs são necessários para refrigerar. 30 metros quadrados, eu vou necessitar de 18.000 BTUs. E para 50 metros quadrados, que é um segundo exemplo que nós vamos fazer, eu necessito de 30.000 BTU. Então, registrem esses números, 18.000 e 30.000. Então, eu vou verificar se cada apartamento posso instalar um ar-condicionado de 18.000 BTU. E vou fazer no segundo caso, é possível instalar um ar-condicionado de 30.000? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês as tabelas de demanda da SEB, né, com os fatores de demanda. Então, vendo a primeira tabela extraída da SEB, o que nós vamos fazer o primeiro caso? O primeiro caso é 35 metros quadrados, né? Na verdade, o primeiro caso eu considerei 30 metros quadrados, tá, pessoal? O primeiro caso é 30 metros quadrados. Então, corrijam aqui, não é 35 não, tá? É 30 metros quadrados por apartamento que eu quero refrigerar. Para 30 metros quadrados no meu apartamento, o que eu tenho aqui? Eu vou precisar de um ar-condicionado de quanto? De um ar-condicionado de 18.000 para refrigerar 30 metros quadrados.
Pela tabela aqui extraída do documento da SEB, 18.000 BTUs, eu vou necessitar de uma potência de 2, olha aqui, ó, tô passando o mouse, de 2,86 kVA. Quantos aparelhos por apartamento? Um único aparelho por apartamento. Aí essa outra tabela me dá o fator de demanda por unidade, cada unidade. Então, um apartamento, um aparelho por apartamento, vai me dar um fator de demanda unitário. Está aqui, ó, fator de demanda unitário. Eu estou usando o ar-condicionado split, tá, pessoal? Então, eu tenho fator de demanda 1 para a unidade. E aqui embaixo, eu tenho um fator de demanda que me relaciona à edificação como um todo. Quantos ar-condicionados eu quero instalar? Um por apartamento. Seriam quantos aparelhos? Seriam 60 aparelhos. Então, de 51 a 75, o fator de demanda para residencial é 0,7. Então, registrem. Fator de demanda para unidade é 1, fator de demanda geral de todos os aparelhos para a minha edificação, 0,7. Então, o que eu vou fazer agora? A potência do ar-condicionado, né, do meu ar-condicionado de 18.000 BTUs, tá? 18.000 BTUs, na verdade aqui, né, é 18.000 BTUs, eu vou corrigir aqui para vocês, aqui é 18.000, tá, pessoal? Vou aproveitar aqui e fazer essa correção. Aqui é 18.000 BTUs. Então, eu tenho potência de 2,86 para um ar-condicionado de 18.000 BTUs, que é para 30 metros quadrados que eu quero refrigerar. Inclusive, vou corrigir aqui também, ó, é 30 metros quadrados, tá, pessoal? 30 metros quadrados. Então, para essa área de 30 metros quadrados, nós vimos pela tabela, vai me dar 18.000 BTUs, que dá 2,86 por apartamento, né? Fator de demanda por unidade 1, fator de demanda do ar-condicionado coletivo, FD, coletivo 0,7. Qual vai ser a demanda total de ar-condicionado? Vou calcular só a demanda de ar-condicionado. Vai ser o S do ar, a potência aparente do ar-condicionado, vezes o fator de demanda do apartamento, vezes o fator de demanda coletivo, vezes o número de apartamentos. Então, veja bem, quanto que é o ar-condicionado por aparelho? 2,86 vezes 1, vezes 0,7, vezes 60. Isso vai me dar uma demanda total de 120,12 kVA. Então, veja bem, para refrigerar 30 metros quadrados por apartamento, eu vou colocar um ar-condicionado de 18.000 BTU por apartamento. Isso será um total de 60. Isso vai consumir, para essa demanda, vai consumir 120,12 kVA. Eu tenho disponível 123,3, que era a demanda, que era a carga que eu tinha, a capacidade instalada, menos o que estava consumindo. Por isso, nós tivemos que colocar o analisador de energia para ver qual era a demanda máxima consumida, fazer a diferença e encontrar o que sobra. Para instalar 60 ar-condicionado de 18.000 BTU, vou gastar 120,12 kVA. Eu tenho disponível 123,3. Aí eu coloquei em vermelho. É possível instalar essa carga, pois a edificação possui ainda 123,3 kVA e será utilizado apenas 120,12 kVA. Respondendo, é possível de instalar o ar-condicionado sem modificar a infraestrutura da edificação? Sim, é possível, para ar-condicionado de 18.000 BTU. Um por apartamento, não posso passar. Um aparelho de ar-condicionado por apartamento. Bom, agora vamos fazer o mesmo problema para 50 metros quadrados. Vem as tabelas, né? Aí o que muda aqui? Para refrigerar 50 metros quadrados é necessário 30.000 BTU. Está aqui, ó, pela tabela SEB. Isso vai me dar uma potência aparente, olhando aqui, pessoal, olha, de 4 kVA. Fator de demanda 1, porque eu vou usar um aparelho de ar-condicionado
por apartamento, então fator de demanda 1. O meu fator de demanda na edificação para o ar-condicionado continua 0,7, residencial, de 51 a 75 aparelhos. Nós estamos utilizando 60 aparelhos agora, de 30.000 BTUs, ok? Fazendo aquela mesma conta, a potência é de 4 kVA por apartamento, fator de demanda 1,07. Vamos calcular a potência. Potência aparente é igual ao fator de demanda por apartamento do ar-condicionado vezes o fator de demanda coletivo vezes o número de apartamento, total de apartamento, né? Então vai ser 4 vezes 1 vezes 0,7 vezes 60. Essa demanda total para instalar 60 ar-condicionado de 4 kVA vai ser necessário 168 kVA. Portanto, não podemos instalar essa carga de ar-condicionado. Não será possível. Por quê? Porque tem uma carga de 123,3 sobrando. Portanto, essa carga de ar-condicionado não será possível, pois temos apenas 123,3 kVA. Bom, se não é possível, lembra que eu tinha feito uma pergunta? Se não é possível, com essa carga, como não é possível, com essa carga, para resolver o problema do cliente, com essa carga deve ser solicitado aumento de carga na concessionária de energia. Aí é que vem a dor de cabeça. Processo que pode levar tempo, prazo entre 30 e 120 dias, ou até mesmo um ano, 2 anos, dependendo da região e dependendo da situação que se encontra aquela região que a edificação foi instalada. Então, respondi todas as 3 perguntas para vocês. A capacidade, se é possível ou não. Aí eu resumo para vocês. Essa edificação, é possível instalar ar-condicionado? Sim. Mas quanto de ar-condicionado? Um ar-condicionado por apartamento com 18.000 BTU. Então, é possível, sim, uma carga de 60 ar-condicionado. Um ar-condicionado por apartamento de 18.000 BTU. Né? É o máximo. Ou seja, eu tenho condições de colocar 18.000 BTU por apartamento. Mas eu poderia então dividir 2 ar-condicionados de 9.000? Poderia botar num ambiente e no outro ambiente, desde que a soma de BTU, né, te dê os 18.000 BTUs. Bom, gente, então assim a gente encerra esse estudo de caso interessante. A gente trabalha muito com esse estudo, com esse tipo de trabalho em Brasília, né? Colocamos um analisador de energia entre 3 dias e 4 dias, tem casos que a gente coloca 1 semana, né? Então, acho que a aula deu para vocês terem uma ideia do que é a demanda, como verificar a possibilidade de instalar carga ou não. Não é possível de simplesmente chegar lá, colocar um alicate amperímetro, tem tantos amperes, e fazer uma conta rápida, não. A gente sempre da IPT Engenharia, a gente faz esse estudo com seriedade, com qualidade, para que o cliente possa ter noção de quanto de carga ele pode instalar em sua edificação sem alterar sua infraestrutura. Se ele quiser alterar sua infraestrutura, colocando mais ar-condicionado, aí ele tem que refazer todo o projeto, tem que dar entrada na concessionária de energia, que aqui para Brasília, eu digo para vocês, é um pouco demorado, né? De 60 a 120 dias. Então, utilizando a bibliografia de instalações elétricas do Cotrim, para montar essa apresentação, obviamente o material cedido pela IPT Engenharia também, a norma da SEB, a NTD 6.01 de 2014, que é a norma de fornecimento de energia em tensão secundária a unidades consumidoras individuais e agrupadas. E também foi utilizado a NBR 5410, onde extraímos a tabela de cabo, né? Que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Um abraço a todos, espero que vocês tenham observado esse estudo de caso, né? E tenham entendido como é que a gente se faz um trabalho, como se faz um trabalho de avaliação de demanda. Um abraço a todos.